Irmãs e irmãos, divido com vocês hoje algumas reflexões sobre os trechos da Escritura que ouviremos neste 12º domingo do tempo comum. Sempre considero importante reconhecer a temática que funciona como fio condutor da primeira leitura ao Evangelho. Neste domingo, podemos dizer que essa temática norteadora é a ligação que estabelecemos com Deus, a forma como o reconhecemos e nos unimos a Ele. É a partir dessa temática, portanto, que lemos as leituras e buscamos uma atualização. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Zacarias. Zacarias escreve no pós-exílio, ao redor do ano 520, quando ainda é latente a questão do retorno à terra como uma resposta divina à expiação dos pecados de Israel pela escravidão na Babilônia. Nessa época em que as tradições religiosas estavam sendo reorganizadas, as leis de purificação e expiação receberam destaque. Por isso, o tema da conversão e do retorno ao Senhor serão importantes. No versículo 10, o Senhor promete sobre a casa de Davi um espírito de graça e oração que tem como consequência olhar para o Senhor. Isso é bonito porque o Antigo Testamento é todo costurado pelo desejo de Israel de que o Senhor olhe para ele. Então assim cantamos no Salmo 80, por exemplo, ou na bênção de Números, capítulo 6, que ele volte sobre nós o seu olhar, a sua face e nos dê a paz. Zacarias, no entanto, fala do movimento contrário, que é o de olhar para o Senhor. É porque nós temos a certeza de que Ele olhou para nós, que nós também olharemos para Ele. É a resposta do povo que é salvo pela e na escravidão. O Senhor olhou com misericórdia para o povo sofredor, e o povo agora, cheio da graça do Senhor, olhará de volta para Ele, estabelecendo assim uma ligação de via dupla que nós chamamos aliança. Em Daniel 4 é interessante observar que a conversão de Nabucodonosor se dá quando ele é capaz de olhar para o alto. Ou seja, olhar para o alto, olhar para Deus, significa dar-se conta de que Ele existe e, mais ainda, dar-se conta da sua própria existência. Por isso será importante no retorno do exílio. O povo recebe de Deus a libertação e recebe também a graça de olhar para Ele para que não se distancie novamente e não caia novamente no exílio, na desgraça. Olhar para o alto é, portanto, satisfazer o desejo mais profundo e íntimo do coração humano, que é essa sede de Deus que cantamos nesta liturgia com o Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Vosso amor vale mais do que a vida, ansioso vos busco, venho contemplar-vos, meus lábios vos louvam, quero elevar para vós minhas mãos. Olhar para o Senhor nos ajuda então a entender as buscas do nosso coração. Então nos ajuda também a olhar para nós mesmos com aquela compaixão que nem sempre nós sabemos ter por nossas próprias mazelas. Olhar para o alto é dar-se conta dele e de si. Para Zacarias, a possibilidade de olhar para o Senhor, essa ligação profunda estabelecida com o Senhor, é resultado do espírito de graça e oração e produz uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para a ablução e purificação. Uma fonte que não é material, aquela que está no coração, bem diferente dos rituais de purificação que estavam sendo reconstruídos naquele momento histórico. É sinal da graça que o Senhor dá, mesmo ferido por seu povo com uma ferida tão dolorosa como a ferida de morte. É graça que o Senhor dá apesar da infidelidade do povo e do seu coração outrora distante, que agora não será mais distante com o estabelecimento dessa aliança profunda.
No Evangelho de Lucas, esse olhar para o alto é associado por Jesus a uma outra direção, que é o olhar para o lado. Jesus pede aos discípulos que olhem para ele e digam quem ele é. Ora, este olhar para Jesus é o mesmo olhar para Deus do Antigo Testamento, embora os discípulos talvez não percebessem isso em seu tempo. Nós que fomos também catequizados por João, lembramos a fala de Jesus: quem me vê, vê o Pai. Então, ligar-se a Jesus é também ligar-se ao Pai. Mas Jesus insere nessa dinâmica da aliança a prerrogativa de que, para reconhecê-lo, é preciso também olhar para os irmãos. Por isso, ele antes pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Para reconhecer Jesus, antes é necessário saber ouvir os outros e reconhecer o que acontece no mundo à nossa volta, reconhecer o próprio mundo que está à nossa volta. Jesus se coloca numa perspectiva horizontal para demonstrar que o olhar para o alto se alcança quando antes podemos e sabemos olhar para o lado. Em outras palavras, para mostrar que o olhar para o lado nos conduz ao olhar mais profundo e desafiador, que é para o alto. Jesus associa esses dois olhares para mostrar que o discípulo que deseja ligar-se ao Pai não pode estar indiferente ao que acontece à sua volta, para demonstrar que nenhum reconhecimento de Deus é possível de maneira individualista. As alianças individuais não se alcançam com o individualismo, mas na sensibilidade ao que está ao redor e a quem está ao redor. Assim, a aliança com o Senhor vai permitindo que o discípulo reconheça a Deus e ao outro, mas também a si mesmo, como no Antigo Testamento. Quem é o discípulo? É aquele que toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, perde a sua vida por Jesus. Aquele que pertence a Cristo, conforme o que Paulo diz aos Gálatas, no trecho da carta que lemos, olhar para Jesus nos faz de novo olhar para a nossa vida e perceber que com Jesus não somos mais os mesmos, mas somos diferentes, revestidos de uma nova dignidade, comprometidos com um novo reino, promotores de uma nova justiça e serventes em um novo projeto de amor. O mais bonito para mim é que Jesus nos abre um novo horizonte para que reconheçamos a Deus. E essa é a pista de atualização do Evangelho para os nossos dias. No Antigo Testamento, para conhecer a Deus e a si mesmo, olhávamos para o alto. A partir de Jesus, olhamos para o lado, para a frente, para o horizonte. Os discípulos olhavam para a frente e viam Jesus. Hoje, quando Jesus já não está mais presente fisicamente entre nós, nosso olhar encontra a criação, o irmão, o horizonte de tudo aquilo que podemos ver. Em tempos de individualismos e egoísmos multiplicados, é imperativo que saibamos olhar para o outro, percebendo que o outro é alguém que tem uma história, que enfrenta lutas diárias, que sofre e que se alegra, mas que é digno de amor e responsabilidade, assim como eu mesmo. Nosso tempo nos incentiva a lavarmos nossas mãos diante dos outros, mas é por isso que somos cristãos da esperança e da fraternidade e caminhamos contra a corrente. Somos chamados por Jesus a reconhecer seu rosto no olhar comprometido para o outro. Que a graça do Senhor, que fez o antigo Israel saber olhar para o alto, faça-nos hoje também saber olhar para o lado e ali, no outro e na criação, reconhecermos a Deus.